Paz do Senhor para os meus amigos nessa tarde, né? E eu fazendo aqui um vídeo já um pouco atrasado, né? Bem atrasado mesmo, mas eu quero compartilhar com você a respeito da lição, né? A lição 11, 14 de março de 2021, que fala sobre compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização. Mas eu quero te apresentar o dicionário do movimento pentecostal, né? Ele possui 929 páginas para que você tenha uma visão mais acertada do que é o pentecostalismo, né? É muito bom que você faça a aquisição deste livro, porque ele aponta a nossa visão, né? A nossa visão pentecostal, como foi que começou aqui, tanto lá fora como aqui no Brasil. E compromissados com a evangelização, essa lição, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E é muito importante, né, nós sabermos que essa lição ela trata sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? E eu quero, em rápidas palavras, esta lição ela tem para mais de 30 citações de versículos da Bíblia. E o nosso interesse em apontar para você é para que você se detenha, sempre eu friso essa parte, né? Se deter nos versículos da Bíblia, para que você possa explanar estes versículos da Bíblia relacionados à lição, não sair do assunto desta lição, né? Compromissados com a evangelização. Nós sabemos, você sabe muito bem, nós sabemos que muito bem que o batismo com o Espírito Santo, ele trouxe até o próprio Jesus, né? Quando você lê no capítulo, lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, ele começa a dizer para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse aqui é o mandamento de Jesus, né? E fala que os sinais seguirão os que creem no nome deles, expulsarão demônio, falarão novas línguas, se impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o objetivo geral desta lição, é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Desde os primórdios da igreja primitiva, nós vemos o compromisso, né? Você vê o compromisso da igreja em evangelizar, né? Pedro se levanta, quando você pode ler o subsídio teológico, muito bom. Atos 2, você vê Pedro se levantando. Atos 8, Filipe se levantando para pregar o evangelho. Atos 13 em diante, você vê Paulo. Então você vê a igreja primitiva, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Quando foi revestido de poder, quando Jesus diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra. E você vê que lá na igreja primitiva, quando você lê o capítulo 1, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, eram 15 pessoas. Mas quando você lê já no capítulo 2, a partir do versículo 41, 3.000 pessoas. Com a evangelização de Pedro, cheio do Espírito Santo, passaram a ser 3.000 almas. E quando você lê no capítulo 4, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, passaram a ser 5.000 almas batizadas, né, que receberam a Jesus. E quando você lê lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 10, Paulo permanece por 2 anos em Éfeso e toda a província da Ásia ouviu o evangelho por intermédio de Paulo. A importância da evangelização, né? A lição trata deste assunto, compromissados com a evangelização. E hoje, será que nós estamos evangelizando? Parece que a evangelização em nosso dia está estagnada, porque naquele tempo eles não possuíam os meios que nós temos hoje, e a evangelização foi algo extraordinário naquele tempo, né? É algo para que nós venhamos refletir. Objetivos específicos da lição: mostrar a evangelização como prioridade dos pentecostais. É prioridade dos pentecostais a evangelização, né? Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Tem uma corrente teológica aí que diz que Jesus morreu apenas por alguns, mas nós que somos pentecostais enfatizamos que Jesus morreu por todos os seres humanos. Argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural, ou seja, no mundo todo, né?
Ou seja, eu quero ler um pouco com você aqui falando sobre interagindo com o professor. A evangelização sempre foi e é prioridade do movimento pentecostal. A razão para isso é que os pentecostais encarnam na realidade concreta o batismo no Espírito Santo como uma capacitação para testemunhar a Cristo. Nós vemos na Bíblia, isso aqui não é histórias de movimentos pentecostais, isso aqui é a história da Bíblia. Foi a partir do momento que os apóstolos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, é que eles passaram a testemunhar com veemência, com força, com poder a respeito de Cristo. E eu quero enfatizar com você que você faça jus novamente, a respeito dessa lição, aos versículos. São 30 versículos citados nesta lição, e você pode ler aqui na introdução, diz assim: com isso nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Nós temos que estar compromissados com a evangelização. O primeiro ponto diz assim: a evangelização como prioridade, tem que ser prioridade de nós que somos crentes, não é apenas para pastores, não é apenas para missionários, não é apenas para diáconos, não é apenas para evangelistas, é para todos. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Evangelização como prioridade. Olha só, o evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós, é tarefa de todo crente. Você foi ganho para Jesus, agora você tem que tratar também de ganhar outra alma para Jesus. O evangelho, esta palavra vem de duas palavras gregas, o eu, advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, boas novas, ou seja, é a mensagem de Cristo que salva o pecador. Quando você lê no capítulo 3, versículo 16 de João, Jesus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, só por meio do evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos evangelizar, porque quando você lê em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego, que somos nós somos gentios, não é verdade? Olha só, o segundo item diz assim: o único salvador do mundo é Jesus, Quando você lê quem é o único salvador do mundo? É Jesus Cristo, é Jesus. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele fala, olha só o que ele diz, ele fala que ele não tinha a sua vida por preciosa, contando que ele cumprisse, ou seja, o evangelho de falar de Jesus. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, olha só, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus, O apóstolo Paulo está falando sobre o evangelho, que ele queria cumprir o seu ministério. As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Eis o motivo que nós temos que evangelizar. Por quê? Porque todos... No capítulo 3, versículo 23 de Romanos, diz assim, que todos pecaram e estavam distantes, carentes da glória de Deus. É por isso que nós devemos evangelizar, evangelizar Cristo Jesus. É o que ele diz no capítulo 14, versículo 6 de João. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Nós temos que pregar a Jesus. O terceiro ponto diz assim, uma agência legítima. Jesus encarregou a igreja. A igreja tem o papel de falar do amor de Jesus, não é verdade? Então, que você possa fazer isso. Nós devemos evangelizar. A igreja primitiva evangelizava. Se você ler a história, historicamente, tem um tal de Suetônio. Suetônio foi um historiador que ele fala que o Cláudio, um dos imperadores de Roma, ele expulsou os cristãos de Roma no ano 46 e 49 e eles passaram a pregar. Olha só, no capítulo 8, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, diz assim: mas os que andavam dispersos, eles iam pregando o evangelho por toda parte. Olha só, a igreja está sendo perseguida, mas eles estão tendo motivo de pregar o evangelho com força e poder. Fazer isso, Devemos seguir o modelo de Jesus. Foi enviado ao mundo para suprir a nossa necessidade. Eis um dos motivos que nós temos que evangelizar. Por quê? Porque quando você lê em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus está dizendo assim: vinde a mim,
Vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ou seja, tem muitas almas hoje que precisam ouvir do Evangelho, porque estão cansadas, não são felizes neste mundo, ou seja, com aquilo que há no mundo, e somente Jesus pode dar salvação. É um dos motivos que nós devemos evangelizar, porque as pessoas precisam de salvação. Porque o Evangelho é o quê? Romanos 1,16 é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego. O segundo ponto diz assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Tem uma corrente teológica que diz aí que Jesus não morreu por todos, que a expiação, ou seja, que a expiação é limitada. Ou seja, o que é expiação? Tirar o pecado, né? É limitada, mas nós que somos pentecostais, nós cremos que Jesus morreu por todos, né? É o capítulo 3,16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa teologia, o primeiro ponto diz assim, a nossa teologia, antes convém ressaltar que a nossa teologia pentecostal vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediário dos teólogos da Reforma Protestante. Por quê? Porque nós cremos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando você lê no capítulo 2, 38 e 39 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz assim, olha, isto diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão distantes, ou seja, refere-se ao batismo com o Espírito Santo. E nós cremos no que a Bíblia está dizendo, não o que a Reforma Protestante vem dizendo. Então nós cremos e nós vemos muitos irmãos hoje recebendo o batismo com o Espírito Santo e testemunhando de Jesus. Ou seja, a nossa teologia crê desta maneira. Nós cremos que Jesus morreu por todos, né? O apóstolo, nós temos que se inteirar das Sagradas Escrituras. Tem muitos irmãos que estão lendo livros paralelos. Você tem que se inteirar. A recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17, ele diz assim que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Ele diz assim que toda escritura é divinamente inspirada, ou seja, respirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem seja habilitado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É as Escrituras Sagradas que vai nos habilitar. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante e há muitas discussões teológicas sobre o temas. Mas nos últimos tempos, os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Tem uns que creem que Jesus morreu apenas por alguns, mas nós que somos pentecostais, nós cremos que Jesus morreu por todos. Porque quando você lê na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, você vê que esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, essa é a nossa crença, que Jesus morreu por todos. Nós cremos que Jesus ele fez uma expiação ilimitada. Quando você lê no capítulo 2, versículo 2 da primeira carta de João, Jesus, ele diz assim da seguinte maneira, ou seja, a partir do versículo 1, filhinhos, se algum de vocês pecar, sabemos que temos um advogado para com Jesus Cristo justo, não somente por nós, mas também por todo o mundo. Ou seja, que Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para expiar os pecados de todas as pessoas. Agora, porém, que são poucas as pessoas que não estão receptivas a esta salvação, mas que Jesus morreu por todos, não foi apenas por alguns, né? Então é isso que você tem que colocar à sua mente, né? Jesus morreu por todos. Tito diz assim no capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens, não apenas por alguns. Então nós preferimos ficar com a Bíblia, né? Então que você possa fazer jus ao que está escrito na Bíblia, a Bíblia Sagrada, que está afirmando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro ponto fala sobre a evangelização local e transcultural, ou seja, o Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas
princípios da igreja, né? Lá foi a evangelização, lá desde o primórdio é evangelização, como eu já disse, no Atos capítulo 2, 15, havia apenas 120 pessoas. Depois, quando você lê no capítulo 2, versículo 38 e 39, passa a ser 3.000 pessoas. Quando você lê em Atos dos Apóstolos 4, versículo 4, agora são mais de 5.000 pessoas. E no capítulo 19, toda a Ásia ouviu por intermédio de Paulo o evangelho, porque ele passou 2 anos em Éfeso fazendo esta obra missionária. Então nós temos que evangelizar. E fala um pouco aqui fala bem resumido sobre a Rua Azusa, ou seja, apenas um pouco sobre a Rua Azusa, o que aconteceu. E você tem que atentar para isso, o que aconteceu em 14 de abril de 1906 na Rua Azusa. 14 de abril de 1906 na Rua Azusa. Procure fazer uma pesquisa, né? Algo que nós cremos que ocorreu o batismo com o Espírito Santo, ou seja, Deus trazendo novamente, porque parece que o que tudo indica é que houve um pouco cessou um pouco ali, né, nesse intervalo, né? Mas Deus, sabemos que aqui no Brasil, quando Daniel Berg e Gunnar Weng chegaram pregando sobre o pentecostalismo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Sabemos que a Celina Albuquerque foi curada de um câncer na boca, foi batizada com o Espírito Santo. Depois foi Maria de Nazaré, depois foi uma irmã que foi evangelizada no Pernambuco. Ou seja, Deus começou a fazer algo através do poder do Espírito Santo. Então faça uma pesquisa. A primeira pessoa batizada com o Espírito Santo na era moderna foi uma Agnes Osmer. Essa obra do movimento pentecostal, ela lança luz para que você venha entender, né? Eles estavam dentro de uma escola e tem um tal de Charles Parham, que se não me falha a memória, era o diretor dessa escola. Mas essa menina, essa garota de 26 anos, começou a pedir o batismo com o Espírito Santo e ela foi batizada em 1º de janeiro de 1901. Depois o próprio Parham foi batizado com o Espírito Santo. Os alunos começaram a ser batizados com o Espírito Santo e este incêndio começou a incendiar também a partir de 1906 na Rua Azusa. Da Rua Azusa veio para o Brasil e expandiu por todo o mundo, né? Que você possa analisar um pouco, né, sobre o movimento da Rua Azusa, que muitos hoje em dia chacotam, mas nós cremos porque nós estamos vendo as curas acontecendo, nós estamos vendo vidas transformadas através do Espírito Santo, e isso é um dos motivos de você evangelizar, para que as almas venham ser ganhas. A Bíblia diz lá em Provérbios, quem ganha a alma sábio é. Então que você possa ganhar almas para Jesus, porque naquele grande dia, quando você lê no capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse, você vai ver uma grande multidão. Nós vamos poder ver e ter o prazer de ver uma grande multidão que ninguém podia enumerar. O João vê essa visão, que ninguém podia enumerar, de vários povos, línguas, tribos e nações, comemorando a festa das palmeiras no reino dos céus, louvando a Deus. Então que você possa ser desafiado a evangelizar. Peça o batismo, peça o revestimento de poder, peça uma experiência com o Espírito Santo. A conclusão diz assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus, em Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Então eis o motivo, esta lição, apenas um resumo, compartilhando com você, com meus amigos, para que você possa fazer jus aos versículos da Bíblia. Pesquise sobre os 5 pontos calvinistas e arminianismo, para que você venha ter uma visão que é a expiação, o que eles entendem e o que nós entendemos, baseado nas Sagradas Escrituras. Deixa um abraço a você, espero ter cooperado com alguma coisa. Deixa aí o seu joinha se você gostou, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.